Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui com alguns exercícios envolvendo a parte de radiciação. Fique de olho nessa aula para que você possa tirar todas as dúvidas e ver como é que você pode trabalhar com esse conteúdo nas provas que você vai fazer, tá bom? Então veja só. Vitória desejava saber quanto era o triplo da raiz quadrada do número 1024. Podemos afirmar que esse valor é igual a... Veja só, eu quero calcular a raiz quadrada de 1024. Primeiro, note que 30 elevado a 2, 3 ao quadrado é 9, dobra a quantidade de zeros, 30 ao quadrado é 900. Se eu fizer agora 40 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, dobra a quantidade de zeros, ou seja, 40 ao quadrado é 1600. Ou seja, o que é que eu posso concluir? Que a raiz quadrada de 1024 é menor do que 40 e é maior do que 30. Estimei o intervalo que essa raiz quadrada ela vai se localizar. O que é que eu vou fazer agora? Vou olhar a terminação do número. Ele termina em 4024. E aí, de acordo com a tabela que nós estudamos, o número quando termina em 2 ao quadrado vai terminar em 4. Quando o número termina em 8 ao quadrado, ele vai terminar em 4 também, porque 8 ao quadrado é 64. Ou seja, vamos tentar por 32 ou por 38. Como 32 está mais perto de 30, né? Então, vou tentar logo por 32, até porque o 1024 está mais perto do 900. Então, eu vou fazer 32 vezes 32. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Vou fazer a soma. Vai ficar 4, 6 mais 6, 12, vai 1, 9 mais 1 é 10. Pronto, perfeito, ó, 1024. Então, 32 é a nossa resposta? Não, porque eu quero o triplo da raiz quadrada. Ou seja, eu vou fazer agora a seguinte conta. 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. O triplo é 96, gabarito, letra C. Então tem que ter muita atenção na hora de você responder as questões, porque você pode fazer o cálculo todo certo, mas você lê o comando errado, não presta atenção e aí você marca a resposta errada. Não adianta resolver a questão toda certa e no final você não prestar atenção no comando e marcar o gabarito errado. Tem que ter muita atenção. Bom? A área de um terreno com formato de quadrado é de 2.916 metros quadrados. Cada lado desse terreno mede em metros. Veja só, o que é que eu vou fazer aqui? Lembremos que para a gente calcular a área de um quadrado de lados medindo L, eu vou pegar a medida do lado L e vou elevar ao quadrado. Isso aqui é a fórmula para a gente calcular a área de um quadrado. Pois bem, nesse caso eu já tenho a área. A área é 2.916. Então, eu quero saber qual é o valor de L para que L elevado ao quadrado seja 2.916. Ou seja, eu quero encontrar um número que ao quadrado dá 2.916. Para que eu possa encontrar esse número, o que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que calcular quanto é a raiz quadrada de 2.916. Então, isso aqui é aplicar a definição de radiciação com números naturais. Então, veja, olhemos aqui uma coisa. Se você fizer aqui, preste atenção. Se a gente fizer 40 ao quadrado, a gente fez até na questão anterior, dá 1.600. Se você fizer 50 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, dobra a quantidade de zeros, ficaria 2.500. Se você fizer agora 60 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, dobra a quantidade de zeros, fica 3.600. O que é que vocês podem observar então? Que a raiz quadrada de 2.916 é um número que está localizado entre 60 e 50.
Então, eu tenho que encontrar o número entre 50 e 60, que vai ser a raiz desse valor, 2.916. Vou olhar agora para a terminação. Termina em 6. Aí lembre, os números que ao quadrado terminam em 6, de 0 a 9, são 4. 4 ao quadrado é 16. Termina em 6. E o 6, que é ao quadrado, termina em 6 também. Então eu vou tentar por um número que termine em 4 ou que termine em 6. Então eu vou tentar logo por 54. Vou fazer 54 vezes 54. 4 vezes 4, 16, vai 1. 5 vezes 4, 20. Com mais 1 vai dar 21. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Vou fazer a soma. 6, 1, 9. Ou seja, 54. Pronto. Questão resolvida. Então, nesse caso aqui, cada lado do meu terreno vai medir 54 metros. Ele queria, na questão, a medida de cada um dos lados. Ou seja, o gabarito seria a minha letra C. Então, veja como fica, pessoal. Fácil de calcular a raiz quadrada quando você estima o intervalo. Depois, olha para a terminação dos números. Fica muito mais fácil de você conseguir fazer o cálculo. Questão 5. Determine o resultado da expressão raiz quadrada de 961 menos a raiz cúbica de 343 mais a raiz quarta de 256. Veja só, eu vou ter que tirar cada uma dessas raízes individualmente. Primeiro, a gente viu que 30 ao quadrado, a gente fez aqui, ó, na primeira questão, deu 900. E o número que eu tenho aqui é 961, termina em 1. Está bem perto de 900. Os números que ao quadrado de 0 a 9 que terminam em 1 são o número 1, porque 1 ao quadrado é 1, então vai terminar em 1. E o 9, porque 9 ao quadrado é 81, vai terminar em 1 também. Nesse caso, então, me parece que a raiz vai ser o quê? 31. Quando você faz o cálculo da raiz, de fato vai dar 31. Só observe. 31 multiplicado por 31. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 3 é 9. Você vai somar, vai ficar 1, 3 mais 3, 6. Ou seja, de fato, a raiz quadrada de 961 é o número 31. Agora, eu tenho que calcular aqui a raiz cúbica de 343. Vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, 4 elevado a 3 vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Alexa, para. Alexa, para. 4 vezes... A minha Alexa aqui tá tocando, pessoal. O alarme aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Tá? Nesse caso, não é esse valor. O que é que eu vou fazer? Vou tentar agora por outro número maior. Como está meio distantezinho, vou tentar aqui por 6, tá? Ó, vamos tentar aqui por 6. 6 vezes 6 vezes 6. Ora, 6 vezes 6, a gente sabe que é 36. Vou ter que fazer 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 3 vezes 6, 18. Com mais 3, 19, 20, 21. 216. Ainda não deu. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar... veja que já está mais perto. Eu vou tentar por 7. Se eu fizer 7 vezes 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7. Fazendo aqui o cálculo, 7 vezes 9 é 63, vai 6, 4 vezes 7, 28, 28 mais 2, 30, mais 4, 34, ou seja, 343. Então, a raiz cúbica de 343 é 7. Então, veja, né, que não é difícil fazer os cálculos, né?
A gente só tem que ter um pouco de agilidade realmente na multiplicação, saber a tabuada, porque senão vai demorar muito para encontrar as respostas. Por fim, eu vou calcular a raiz quarta. Deixa eu mudar aqui a cor. Eu quero calcular a raiz quarta de 256. Vejam só. Se eu fizer 2 elevado a 4, isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 dá 16. Está bem longe do valor. Se eu fizer 3 elevado a 4, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Aqui dá 9 também. 9 vezes 9, 81. Ainda não cheguei no meu resultado. Então, eu vou tentar agora por 4. Vou tentar por 4 para ver se eu consigo chegar aí no meu resultado. Então, vamos fazer mais uma conta aqui. Ó. Só apagar aqui. Vamos fazer aqui por 4. Vamos fazer, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Vou ter que fazer 16 vezes 16. Vai ficar 16, 16, ó. 6 vezes 6, 36, vai 3. 1 vezes 6, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 vai ser 1. Somamos, vai ficar 6, 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 1 vai ficar 2. Ou seja, a raiz quarta é igual a 4. Pronto. Determinamos cada uma das raízes nessa questão. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou resolver aqui a expressão. Então, ó, no lugar da raiz quadrada de 961, eu vou colocar 31. No lugar da raiz cúbica, eu vou colocar 7. No lugar da raiz quarta, eu vou colocar 4. Aí eu vou fazer 31 menos 7. 31 menos 1 dá 30, aí subtrai 6, vai ficar 24. 24 com mais 4 vai ficar, nesse caso, 28. Então, nesse caso, meu resultado aqui vai ser 28. Beleza? Então, esse aqui é o resultado da minha expressão. Tá? Então, quando você pegar expressões desse tipo, que ainda vai até estudar já já as expressões numéricas, você precisa, nesse caso, sair resolvendo cada um individualmente para depois você fazer as operações de adição e subtração e chegar no resultado. Vamos para a próxima questão. Uma raiz cúbica tem índice igual a... Olha, se a raiz é cúbica, o índice tem que ser 3. Se a raiz é quadrada, o índice tem que ser 2, tá? Então aqui é só uma questão teórica, só para, assim, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então o índice, só para lembrar, quando tem aqui, por exemplo, a raiz quinta de 32 sendo igual a 2, a gente aprendeu. O 32 a gente chama de radicando, é o número que fica aqui dentro da raiz. O 5 é o índice da raiz. O 2 é a nossa raiz propriamente dita. E tudo isso daqui nós chamamos de radical. Então não é para esquecer dos elementos da minha radiciação. Não esqueça. Na 7, se queremos encontrar um número que elevado à quarta potência é igual a 81, então basta encontrarmos a raiz da seguinte operação. A raiz quarta de 81. Veja, calcular a raiz quarta de 81 é querer encontrar um número que elevado a 4 ou a quarta potência é igual a 81. Foi exatamente o que ele disse aqui na afirmativa. Ou seja, note que a afirmativa ela está correta. Item certo. Tá? Então, se eu quero encontrar um número que é elevado à quarta potência 81, basta eu calcular a raiz quarta de 81. Tá bom? Questão 8. Podemos afirmar que a raiz quadrada de 25 mais 16 é igual a raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 16. Veja só. 25 mais 16, ó.
Vamos fazer aqui essa soma, tá? 6 mais 5 é 11. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Fica raiz quadrada de 41. Só que raiz quadrada de 41 não tem raiz exata, tá? Não vai ter raiz exata. Mas assim, essa raiz existe. Mas essa raiz aí, ela não é um número exato. Isso aí é um número entre 6 e 7. Mas, note que a raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 16 é 4, 5 mais 4 vai ser 9. Veja que deu valores, ó, totalmente diferentes. Esse número aqui é um número entre 6 e 7, tá? Até porque, ó, 41 ele está entre 36, cuja raiz quadrada é 6. Eita, deixa eu só corrigir aqui. 41 está entre 36 e 49. A raiz de 36 é 6. A raiz de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 41 está entre 6 e 7. Note que raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 16 deu 9. Então, obviamente que isso aí não é igual, né? São diferentes, então a afirmativa está incorreta, tá bom? De maneira geral, pessoal, só para deixar bem claro, a raiz quadrada de... a raiz quadrada só não, a raiz enésima, seja quadrada, cúbica, da soma é diferente disso aqui, ó. Então, se você vai tirar uma raiz quadrada, cúbica, o que seja, de uma soma de dois ou mais números, não é tirar a raiz quadrada, cúbica de cada um das parcelas, como eu fiz aqui na afirmativa, tá bom? Então, ó, não pensem que eu posso, nesse caso, fazer isso. Então, vamos colocar aqui um outro exemplo só para deixar bem claro. Imagine que eu coloco assim, ó, a raiz cúbica de 27 mais 64. Ora, não pensem que isso aqui, então logo vai ser diferente. Não pensem que é tirar a raiz cúbica de 27 com a raiz cúbica de 64. Está errado, tá? Então, não posso fazer isso jamais. O mesmo vale para a subtração também, tá bom? Então, cuidado aí com essa ideia. Se você vai tirar uma raiz, seja quadrada, cúbica, não importa o índice, de uma soma de dois ou mais números ou de subtração. Você não pode, nesse caso, separar, nesse caso, uma raiz de uma soma em uma soma de raízes. Você não pode fazer isso. Tudo bem? Na próxima questão. A igualdade raiz cúbica de 8 vezes 27 é igual a raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Veja só. Vamos fazer aqui 27 vezes 8. 8 vezes 7 é 56 mais 5. 2 vezes 8 é 16. 16 mais 5 vai ser 21. Então, a raiz cúbica de 216 vai ser igual a 6. A gente viu que a raiz cúbica de 216 é 6. 6 elevado a 3 é 216. Agora, veja só isso aqui. A raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27 é igual a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 dá 8. Raiz cúbica de 27 é 3. 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, aqui dá 6. Aqui também dá 6. Então, dá igual, né? Então, é certo. Então, isso aqui tá verdadeiro, tá? Tá tudo ok. De maneira geral, pessoal, lembre do seguinte. A gente vai aprender isso melhor também. Mas só para reforçar, quando você vai tirar uma raiz de um produto, isso é igual ao produto das raízes.
Então, eu posso separar esse produto em um produto de raízes, assim, desse jeito. Então, vamos pensar aqui no outro exemplo. Vamos supor, calcular a raiz quadrada de 9 vezes 25. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 multiplicado pela raiz quadrada de 25. Então, eu posso separar dessa maneira aí. Mas lembre, é quando é produto. Isso não vale para adição e subtração, como nós vimos logo na questão anterior. Então, muito cuidado para não pensar que eu posso fazer isso para adição e subtração. Não pode. Eu mostrei para você no slide anterior. Isso vale para produto. Tome muito cuidado. Podemos afirmar que para todo número natural n maior que 1, temos que a raiz enésima de 1 é igual a 1. Veja só. A raiz quadrada de 1 é 1, tá? Porque 1 vezes 1 dá 1. Se eu quero calcular a raiz cúbica de 1, vai ser quanto? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 também. Então, a raiz cúbica vai ser 1. Se eu quero calcular a raiz quarta de 1, ora, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Então, de maneira geral, a raiz cúbica de... melhor, a raiz enésima de 1 vai ser 1. Por quê? Porque quando você fizer 1 elevado a n, não importa o expoente, vai ser 1. Então, a raiz de 1, não importa o índice n, vai ser sempre 1. Então, a afirmativa está correta. Tá? Então, não importa qual seja o número que você vai extrair, não importa o índice. A raiz de 1 vai sempre ser igual a 1. Na questão 11, qual alternativa indica o resultado correto da seguinte operação? Vejam, como é que você vai fazer isso aqui? Tem que fazer por parte. Então, primeiro, eu vou calcular a raiz quadrada de 16. Nesse caso, a raiz quadrada de 16 é 4. Depois, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 441. Você vai sempre fazer de dentro para fora. Da parte mais interna para a parte mais externa. Eu vou calcular a raiz quadrada de 441. Como é que eu vou fazer aqui? Veja. Lembre que 20 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4, dobra a quantidade de zeros, vai ser 400. Se você, nesse caso, faz 30 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, dobra a quantidade de zeros, ou seja, nesse caso, o que é que vai acontecer? A raiz quadrada de 441 está entre 20 e 30. E aí, nesse caso, o número é 441, né? Então, ele termina em 1. Aí, lembrar, os números que é ao quadrado terminam em 1. É o número 1, porque 1 ao quadrado é 1. E o 9, porque 9 ao quadrado dá 81, vai terminar em 1 também. Então, eu vou tentar por números que terminam em 1 ou em 9. Só que como está perto do 400, o 441, então eu vou tentar logo por 21. Quando vocês vai 21 ao quadrado, de fato, a raiz quadrada vai ser 21. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Veja que eu tenho agora que calcular essa raiz. Ó, a raiz quadrada de 21 mais 4. Então, vai ficar a raiz quadrada de 21 mais 4. 21 mais 4 é 25. Aí, a raiz quadrada de 25, olha, 5. Porque 5 elevado ao quadrado é 25. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir para essa raiz aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte. A raiz quadrada de 2 vezes 22 mais 5. Aí aqui eu faço como? Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação. A gente vai ter algumas aulinhas de expressões numéricas, mas só para deixar bem claro, primeiro tem que resolver a multiplicação para depois fazer a adição. Então, eu vou fazer 22
vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de 44 mais 5. Quando você faz essa soma, 44 mais 5 vai ser 49. E a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Pronto. Então, aí agora eu vou para essa última raiz aqui, ó. Então vai ficar o seguinte. Eu vou calcular agora a raiz quadrada de 1 mais 5 vezes aquela raiz quadrada que nós calculamos aqui, que deu 7. Aí veja, mais uma vez fazer primeiro a multiplicação. 5 vezes 7, 35. Vai ficar 1 mais 35. 35 mais 1 é 36. A raiz quadrada de 36 é igual a 6, ou seja, nosso gabarito, letra B de Bob. Beleza? Então, nesse tipo de questão, resolva de dentro para fora, da parte mais interna para a parte mais externa. Outra questão. Se a raiz quadrada de x vale 12, quanto é a metade de x? Veja. A raiz quadrada de x é igual a 12. Ora, como 12 é a raiz, pela definição de raiz quadrada, então você vai ter o seguinte. Quando você pega o 12, que é a raiz, e eleva o índice, que é 2, vai ter que ser igual a x. E aí, quanto é que seria 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Ou seja, x vai ser igual a 144. Só que ele pergunta quanto é a metade de x. Ele não pergunta quanto é x. E nota que tem até aqui, ó, 144. Então, você vai ter que fazer o quê? 144 dividido por 2. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 2, 14. Para 14 é 0. Baixa o 4. 4 dividido por 2 é 2. Sobra 0. Ou seja, 72 é a metade, gabarito letra D. Então, tem que ter muita atenção para não cair nessas pegadinhas do malandro. Beleza? Na questão 13. Assinale a alternativa que indica corretamente o resultado da radiciação. Veja, eu quero calcular isso aqui, ó. A raiz quadrada da raiz cúbica de 729. O que é que eu vou fazer? Primeiro, calcular a raiz interna, a raiz cúbica. Depois, calcular a raiz quadrada. Veja, qual é o número que é elevado a 3? É 729. Veja, a gente já fez aqui hoje, né, nessas aulas, 4 elevado a 3, que dá 64. Bom, 6 elevado a 3, quanto é que seria? Seria 36, que é 6 vezes 6 vezes 6. Isso aqui vai dar 216. Então, vamos tentar aqui por um valor maior, tá? Vamos tentar aqui por 8. Tentar por 8. Veja só. Se eu tentar nesse caso por 8, 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, veja. 8 vezes 4, 32. Nota que vai terminar em 2, ele termina em 9, então já não serve. Então não tem, nem tem como ser 8. Aí, como o número termina nesse caso em 9, aí lembra daquela relação que eu mostrei para vocês. Se o número que termina em 9, ao cubo ele termina em 9 também. Então, nesse caso, essa raiz tem que terminar em 9, tá? Então, por eliminação, só poderia ser a letra A. E, de fato, a letra A. Porque se você fizer 9 vezes 9 vezes 9, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 8 é 72, então fica 729. Então, a raiz cúbica, de fato, é 9. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Opa, perdão aqui, porque não é o resultado que é 9, tá? Tem até esse detalhe aqui. Ó, tá vendo que eu já fui até fazendo aqui no automático? Olha, a raiz cúbica é 729. A raiz cúbica de 729 é 9. Só que aí eu vou calcular a raiz cúbica de quadrada de 9, que é 3. Então, nesse caso, o resultado é 3. O gabarito seria a letra D. Veja que eu fui no automático aqui
E eu ia errando também, tá vendo? Então tem que ter muito cuidado, muita atenção para quando for na prova, seja na escola, no vestibular, no concurso, ter essa atenção para não errar, porque às vezes a gente quer fazer tudo no automático, quer fazer rápido e a gente pode acabar errando, né? Eu ia até colocando aqui letra A, mas é letra D, tá? A raiz cúbica desse valor é 9 e aí vai ficar a raiz quadrada de 9, que é 3. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o gabarito letra D. Então, pessoal, vocês que assistiram nessas aulas, sigam essas dicas, né, para estimar o intervalo, né, onde vai estar a raiz, também para ver a terminação, que aí vocês vão conseguir encontrar com mais rapidez as raízes dos números naturais. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, no próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar com as expressões numéricas com números naturais. Vamos pegar tudo que nós aprendemos com essas 6 operações e vamos agora colocar tudo em um único problema, resolvendo expressões numéricas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, seu like aí, né? E indique aí para os seus amigos, para os seus colegas, né? Para que eles possam também aí aprender junto com vocês. E não esqueçam de visitar o meu site oficial, tá? O www.professorlaurosantos.com. Beleza, pessoal? Nos encontramos no próximo vídeo para tratarmos sobre as expressões numéricas. Até a próxima!